E o assunto de hoje é um dos assuntos mais sérios, é um verdadeiro alerta para as pessoas. Vamos tratar do problema que se caracteriza como o maior mal do século atual, desse final de milênio, e previsto também para o próximo milênio, caso as pessoas não tenham devido cuidado. É a questão da obsessão, gente. A obsessão e seus mistérios. Muita coisa que acontece por aí, muito problema com as pessoas, muita confusão mental, muita loucura, muita doideira mesmo o que acontece por aí, e as pessoas não sabem a razão ou alguns fingem que não sabem. E vamos conversar sobre o assunto com alguém que já esteve neste programa 5 vezes, mas esse alguém precisa voltar mais 5, 10, 50, porque é uma das maiores autoridades no assunto no Brasil, aqui na Bahia. É um dos maiores estudiosos, é alguém que não pratica o espiritismo, porque ouviu falar que o espiritismo é assim, assim, assado. É alguém que tem uma vida de profundas pesquisas, uma vida prática dentro do assunto e que tem uma experiência extraordinária mesmo, sem exageros. Ele, além de um espírita muito atuante, com toda essa experiência que eu acabei de falar, é também advogado e professor da Escola de Direito da Bahia, da Faculdade de Direito, inclusive curso de professor de ética, de juízes aqui no estado da Bahia. Ética, então ética é coisa que não é para qualquer um, infelizmente não é qualquer pessoa que tem ética, né? E é o nosso querido Carlos Bernardo Loureiro que vem falar sobre a obsessão e seus mistérios. Bom dia, Carlos Bernardo. A obsessão e seus mistérios. Que mistério é esse? Bom dia, telespectadores. E desejo até um feliz ano novo para todos que não estão nesse primeiro programa de 99. Aqui eu tenho a honra de participar. A Obsessão e seus mistérios é um livro que nós lançamos, já está na 4ª edição. Me permita mostrar aqui aos telespectadores. Este livro foi lançado aqui na Bahia pela nossa editora Thelma, né? E as pessoas interessadas podem contactar conosco, né? Através do telefone 071 321 5789. Então 071 321 5789, porque nós estamos com a livraria. Vou pedir para ser. Então nós temos uma livraria aqui no centro de Salvador, onde nós vendemos nossos livros e livros de todo o Brasil. Então, Obsessão e seus mistérios, esse livro foi escrito com base, é claro, em pesquisas bibliográficas e também com base, sobretudo, na nossa experiência no trato com a obsessão e desobsessão. Então, há mais de 30 anos. Ô Bernardo, eu acho um negócio interessante. Olha que eu já participei de trabalhos, assim, procurando conhecer centros espíritas em vários lugares do Brasil. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Salvador, em Belém, Pará, no Ceará, no Maranhão, em vários lugares onde eu visito, eu sempre sou convidado por alguém a participar de trabalhos mediúnicos. Mas acho um negócio interessante o trabalho que você realiza no Teatro Espírita Leopoldo Machado. 100 médiuns trabalhando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a gente é cada barra pesada que se verifica por ali, exatamente, Bernardo. Então eu quero que você, hoje nós vamos aproveitar essas 2 horas e passar para o telespectador essa tua experiência, meu amigo, não é fácil. O que é trabalhar com 100 médiuns, Bernardo? Olha, na verdade nós temos 300 e tantos médiuns, 320 por aí. Ora, há sessões em que nós trabalhamos com 101, 102, 103 médiuns dentro de um salão e atendendo pessoas daqui da cidade de Salvador, do estado da Bahia, até de outros estados que vêm com problemas seríssimos no que diz respeito ao processo obsessivo. E nós trabalhamos porque nós confiamos nos espíritos. Os espíritos trabalham conosco há muito tempo. Eu me acostumei a confiar neles absolutamente.
Isso aqui é um trabalho sui generis, eu reconheço, é um trabalho, não digo que seja o único no Brasil, mas é um trabalho diferente. Eu também não digo que seja o melhor do Brasil, mas é um trabalho que chama atenção. E os resultados têm sido assim magníficos. Graças a Deus, os resultados têm sido excelentes. E nós, às vezes as pessoas dizem assim, olha, Brian, você se arrisca por 100 médios dentro de um salão, com 100 obsidiados, né? Parece uma peste esse nome, eu não gosto, eu chamo de assistidos. Então 100 médios, 100 assistidos, 200 pessoas, são 200 problemas, né? Porque todo médium é naturalmente problemático, isso eu não tenho dúvida. Mas eu confio, como eu disse, na falange de espíritos que assessora o trabalho. Graças a Deus, nunca houve nada, já há anos que venho trabalhando assim, já atendemos milhares e milhares de pessoas. Aliás, por ano, nesse ano de 1998, nós fizemos 65.870 atendimentos durante o ano. 65.780 atendimentos, e pessoas que vêm com problemas sérios e que, graças a Deus, se tratam, entram num grupo de estudo, depois passa para o chamado desenvolvimento e depois vem trabalhar comigo. Os próprios assim, assistidos, depois de tratados, passam a fazer parte da instituição, a trabalhar na instituição. Eles passam por cursos, nós indicamos bibliografia, fazemos trabalho de uns seminários internos, debate, curso de passe, curso de desobsessão e aí por diante. Como é que você começou isso, Bernardo, esse trabalho? Olha, começou há mais de 30 anos. Começou trabalhando com o nosso querido amigo, o estudioso, né, um dos estudiosos da doutrina espírita no Brasil, Djalma Mota Argolo. Nós trabalhamos juntos por algum tempo, aprendi muito com o Djalma, né, realmente é um especialista assim, em espiritismo, me permita, se estiver assistindo, me permita dizer isso. Depois eu trabalhei com o nosso querido amigo, o grande médium tribuno, Divaldo Franco. Teve algum tempo lá, onde, quando a Mansão do Caminho, era o Caminho da Redenção, era ali aqui os telespectadores de outros estados não sabem, né, mas é na calçada, na rua Barão de Cotegipe, Cidade Baixa. Depois ele foi para Pau da Lima, né, onde construiu uma obra magnífica. Mas eu trabalhei ali, ele e tio Nilson, né, eu participei de trabalhos mediúnicos, onde, por sinal, assistia a Divaldo receber mensagens belíssimas, né, de Joana de Ângelo, Bezerra de Menezes, de Filomeno de Miranda. E depois eu tive contato com dois grandes espíritas também baianos, que foi o Abel Mendonça, um grande jornalista, Abel Mendonça, fundador da Casa de Emmanuel, ali no Barbalho, né, um bairro aqui de Salvador. E depois com um outro também não menos estudioso, que foi o Aurelino Mota de Carvalho, que chegou a ser presidente da ex-União Espírita da Bahia. Então eu acho que eu tive, vamos dizer, sorte, né? Então foi o nosso companheiro de Djalma, o trabalho na reunião mediúnica dirigida por Nilson e Divaldo, o Abel Mendonça, o Aurelino Mota de Carvalho. Então eu adquiri, vamos dizer assim, me permite dizer, um know-how, né? Um certo conhecimento a respeito, pelo menos satisfatório, um conhecimento satisfatório sobre o processo obsessivo. Né? Ô Bernardo, me diga uma coisa, qual é o maior problema que acontece em termos de obsessão? Eu tenho a impressão que são obsessões ocorridas dentro do próprio lar, porque as agressões dentro do lar é um negócio sério. Muito sério. Qual é o problema? Olha, um dos maiores problemas é o alcoolismo e problemas de violência, né? E o aspecto ligado à sexualidade. São três grandes chagas, digamos assim, e que têm suas raízes normalmente, comumente, na família. Então é lá que se desenrolam os grandes dramas, né, os processos obsessivos pertinazes, e que muitas vezes não são levados à casa espírita. As pessoas recorrem, claro, naturalmente, ao psiquiatra, ao psicólogo, e em busca de um alívio, de um tratamento, de resolver o problema, ou resolver os problemas. Mas, quando se trata de obsessão, e eu verifiquei isso há muito tempo, o tratamento só pode ser realizado dentro de uma casa espírita.
Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, eu sinto dizer isso, estão aptos, estão em condições de resolver problemas obsessivos. Primeiro, porque nos currículos, né, da Faculdade de Medicina, né, de Psicologia, se trata da imortalidade da alma. Nem da sua... Por enquanto. Por enquanto. Como por diz enquanto. nosso querido amigo Hernando Guimarães Andrade, que está nos assistindo. Por enquanto. Deixa de ver o nosso programa. Ele diz que dentro de 10 anos, daqui a 10 anos... Isso, ele está perfeitamente correto. A ciência vai estar lá. Mas, por enquanto, enquanto não acontece isso, que será realmente alvissareiro, muito bom, mas esses profissionais não estão em condições de trabalhar com o processo obsessivo. Até mesmo aqui em Salvador, muitos deles mandam lá para o Telmo, para o nosso... É isso que eu ia me perguntar. Eles mandam. E às vezes até já tratamos de muitos psiquiatras aqui na cidade de Salvador. Porque eles lidam com obsessão e não sabem. E os obsessores não deixam passar em branco uma vingança. Se é doutor, se é psiquiatra, se é psicólogo. Se é famoso. Muitos deles já entraram em estados obsessivos, terríveis. E nós tratamos desses profissionais, e eu digo aqui, admiro, né, a humildade desses que nos procuraram, reconhecendo que realmente estavam passando por um processo obsessivo, às vezes até depressões profundas, que eles lidam com essas criaturas, esses seres, né, os obsessores, que não são seres vagos, indefinidos, são homens, como Kardec falava, são homens que viveram aqui, que experimentaram todos os problemas e as agruras da vida, e que partem para o outro lado, às vezes com aquele desejo de vingança ou não. Porque eu já encontrei tipos de obsessão fortuita. Sabe o que é a obsessão fortuita? Misericórdia. Bernardo, tem uma característica que eu quero te perguntar nesse programa de hoje. Há uma forma, um estilo do trabalho mediúnico convencional, a maioria dos centros espíritas, onde uma pessoa exerce o papel do doutrinador. Ele chega para o espírito: meu irmão, pense em Jesus, meu irmão, perdoe, não faça isso. Mas na vida particular dele, desse doutrinador, ele não perdoa ninguém. Ele baixa o sarrafo dos outros, nos outros. E eu tenho observado que você tem umas características diferentes de lidar com os espíritos. Alguns espíritos lá, eu já percebi no Telma, você está também com carinho, a linguagem até cabe essa, mas tem outros que você bate o cacete. Como é que funciona isso? Bom, olha, o problema é o seguinte, você falou aí do que se chama classicamente, de hipocrisia, né? É aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aliás, Jesus já dizia isso até aos seus discípulos, quando perguntaram: mestre, nós podemos fazer tudo o que os fariseus dizem, façam, agora não façam o que eles fazem. Não é? É diferente. Então, doutrinar espírito, eu acho válida a doutrinação, não sou contra a doutrinação de maneira nenhuma, em esse tipo de reunião. Há reuniões espíritas que são realmente reuniões mediúnicas. E tem, dentro dessa reunião mediúnica, um quê, assim, de desobsessão. Então as pessoas se colocam assim como se fossem donos da sabedoria, ou que pautassem ou perfilhassem valores éticos, né, saudáveis, salutares, e tentam levar essas criaturas, esses espíritos, à regeneração. Até certo ponto isso é válido, tomando por base o pensamento de Jesus, o conselho que Jesus deu aos seus discípulos. Mas é preciso que, como Leon Denis diz, e disse muito bem, nós precisamos nos preparar para enfrentar o obsessor. Porque é uma criatura como nós outros. E viveram conosco. Tem defeitos identificados, valores, adotam determinados valores, pautam por determinado tipo de conduta, como nós também o fazemos. Se deixam levar pelas seduções do mundo, como também nós nos deixamos levar pelas seduções do mundo. Então, lá no nosso teatro, depois de tantos anos militando assim com esses espíritos, né, obsessores, eu sempre tenho um rançozinho quanto a essa nomenclatura, mas não tem outra. Então, trabalhando com esses obsessores, eu verifiquei que há muitos deles, nós precisamos agir com energia. Porque eu já experimentei, chegar para um espírito, era um espírito de um estuprador, como há também espíritos psicóticos,
que não tem ética nenhuma, não tem escrúpulo nenhum em desgraçar com a vida de quem quer que seja. Como está no livro do livro Céu e Inferno, que eles descem como abutres famintos em busca de suas presas. Está lá, tá lá no livro o Céu e o Inferno. Então eles descem, disseram a Kardec, que eles descem como abutres famintos, realmente. E quando eu encontro um abutre faminto desse na minha frente, às vezes a prece resolve até certo ponto, mas a gente tem que ser enérgico com esses espíritos, mostrar que eles estão criando problemas para eles mesmos. E normalmente quem doutrina o espírito lá conosco são os próprios espíritos esclarecidos, que chamam de mentores, mas são os espíritos que nos auxiliam, que nos ajudam nesse trabalho, que é um trabalho difícil da desobsessão. Porque, inclusive, eles juram vingança contra mim. Eles dizem assim, eu vou atacar seu neto, e vou atacar sua família, eu vou levar você ao desespero, vou levar você à loucura. E eles têm meios. Bernardo, essa energia é uma energia sem humilhação, claro. Não, nada a ver. De humilhar o nada de humilhar, pelo amor de Deus. Como acontece em algumas igrejas aí, que humilha, que agora, agridem mesmo. Eu você lendo os evangelhos, vai ver Jesus fazendo desobsessão. Mas a desobsessão de Jesus era diferente. Ele botava o espírito para correr mesmo. Afasta-te, espírito imundo. O espírito saía correndo, como o de Gádara, né? Como nas portas dos templos, o espírito tomava um médium daqui, no fariseu daquele, e ameaçava Jesus. Aí Jesus agia energicamente. E o médium caía no chão. Ainda dizia assim. Dá lá. Então, é um tipo de desobsessão que só Jesus fez. E fez na vista de todo mundo. Pessoas completamente leigas. E ele expulsou o espírito, expulsou sim, no berro, no grito, expulsou. Eu não vi Jesus doutrinar espírito nenhum, a não ser que depois que o espírito saísse, os espíritos da falange que acompanhava Jesus, provavelmente existia uma falange acompanhando Jesus, procedia ao trabalho de doutrinação. Mas isso não consta nos evangelhos, eu estou supondo, eu estou imaginando. Mas Jesus expulsou mesmo, afasta-te, espírito imundo. E o espírito saía, porque a autoridade é Jesus. Eu não posso fazer isso, eu não faço. Quer dizer assim, afasta-te, espírito imundo, ele me pega, pronto. É verdade, né? Porque eu não tenho autoridade para isso. Agora, a gente tem que agir com certa energia. Por exemplo, se você entra em contato com um malfeitor, com um sujeito que quer lhe matar, ou matar alguém, que quer destruir a vida de uma família, você vai lá e diz assim, meu irmãozinho, em nome de Jesus, por favor, não desgrace essa família. É assim que nós fazemos normalmente? Não dá mesmo. Eu acho que são 2 pesos, 2 medidas. Será que quando a pessoa desencarna vira Vossa Excelência? Eu vi até assassinar o português. Vós, meu irmão, uma vez eu participei de uma reunião, vós, meu irmão, está morto, o espírito. Não está. Foi um bate-boca entre o doutrinador e o espírito. Então eu acho que desencarnou, não vira Vossa Excelência, não vira um ser especial, é um ser como todos nós. Então eu considero espírito como gente. Para mim é gente. E uma dor, só não tem o corpo. Só não tem o corpo, mas um dia vai ter, porque vai reencarnar. É verdade. Ô Bernardo, tem algumas coisas interessantes, eu já verifiquei lá no Telma, logo quando eu comecei, logo cheguei em Salvador, fazer aquelas primeiras palestras lá, depois subia lá na sede antiga lá da saúde, naquele trabalho mediúnico, o senhor lá, e via aqueles, às vezes chegava o cidadão lá com a cara cheia de cachaça, meu irmão, um bafo desgraçado, um fedor, que a gente via aqueles olhos, aquela transformação, às vezes seguro pelo pai, pelo sujeito, pelo não sei quem, todo mundo lá, vou quebrar não sei o quê. Ainda chega. E de repente, não, ainda chega, exatamente, a gente sabe. Aí eu percebia, você não deixa comigo, pode soltar, aí você tocava na pessoa, às vezes tocava aqui, e puxava, e de repente ia embora a cachaça, o obsessor danado, o cara dava um pulo desgraçado. Então, eu fazia que, mãe, meu Deus, o que é isso? E no final, eu fazia questão de abraçar o rapaz, meu irmão, só para saber se o cheiro de cachaça, e não tinha cheiro de cachaça, coisa nenhuma. Esses toques que você faz, eu observo, você toca em determinados pontos da
das pessoas. Do ponto de vista científico, eu acho que já não é mais nenhuma questão de crença religiosa. Não. Como é que funciona essa questão dos chakras? Quando é mulher, você geralmente, quando pega uma outra mulher médium, às vezes manda tocar quando é nas partes mais íntimas, uma mulher toca. Como é que funciona isso? Olha, primeiro que eu trabalho com chakras, né? Eu trabalho de obsessão, por isso que eu trabalho com as pessoas assistindo deitadas. Às vezes as pessoas estranham, quem estranha, por que eu trabalho deitado? Porque eu quero que a pessoa fique relaxada e os chakras todos disponíveis, os principais, né? Coronário, frontal, laríngeo, o cardíaco, mesentérico, básico, tal, esplênico. Eu vou trabalhar com chakras, mas os espíritos, para suprirem, essa é que é a verdade, certos atributos morais que eu ainda não os possuo, não é? Então eu não posso tirar no grito, como Jesus dizia, basta o espírito ir embora. E aí eles me ensinaram determinados pontos que eu me permito não revelar, questão de segurança, não é? E não é tanto ético, mas há pessoas que podem, como há aqui pessoas que tentaram imitar e se deram mal. Então eles me ensinaram determinados pontos que eu posso pegar no corpo físico, com repercussão no perispírito, e desloca o obsessor. Às vezes pessoas chegam lá não só embriagadas, mas chegam violentas, e nós fazemos trabalho. Às vezes até, como já houve casos de pessoas que vêm de terreiros de candomblé, com o espírito, a mulher completamente alucinada, desgrenhada, e dizendo assim, olha, o espírito dizendo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Esse espírito, vários casos, mas um deles, o espírito já estava 48 horas com a mulher. Ela não tomava banho, ela não se alimentava, nada. E aí fui lá, toquei num ponto e o espírito saiu. Aí eu pensei, mas o que é isso? Parece que é milagre. Não, nada é milagre, eu não acredito em milagre. O problema é que os espíritos, para suprirem algumas deficiências, eles me ensinaram a tocar em determinados pontos. E o espírito sai mesmo. Não tenha dúvida. Agora, é preciso então que nós estejamos em sintonia com esses espíritos. E eu procuro estar com eles sempre, o máximo que eu posso, a fim de que eles sempre estejam me instruindo. Eles não me anulam de maneira nenhuma. Eu não quero ser porta-voz de espírito, nem ser manipulado por espíritos. Eu trabalho com eles, eles trabalham comigo. Eu tenho alguma coisa para ensinar a eles? Tenho. Nós temos, nós encarnados também ensinamos aos desencarnados, na medida que eles também nos ensinam. Eu não estou ali passivo, dizendo, o mentor sabe tudo, eu não sei nada. Eu não quero isso não. Eu estudei, eu pesquisei, há 30 anos que eu pesquiso. Então eu tenho alguma coisa. Você se lembra que Kardec, quando da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec não fez comentário nenhum. Foram 501 perguntas. Na segunda edição em diante, de 1860, olha o Kardec já interferindo, participando ativamente com os espíritos, na resolução. Naquelas alturas ele tinha muito mais experiência. Claro, ele adquiriu experiência. Né? Foi justamente isso que eu venho fazendo. Eu sempre estou estudando, pesquisando, já publiquei mais de 14 livros, e nesses livros, todos eles de pesquisa. Então eu quero estar à altura do trabalho que, vou falar na primeira pessoa, que eu faço, e estar também à altura da assistência desses espíritos, que eu não sei quem são. Os únicos que já se revelaram foram Leopoldo Machado, um preto velho. Um preto velho? Podia ser um branco velho. Podia ser um branco, um louro velho. Né? Um mulato velho. Tá? Ele é preto e velho, podia ser mulato e velho, não tem problema. Então, 2 ou 3 se identificaram, os outros disseram, você não precisa saber nossos nomes. Nós estamos aqui trabalhando em nome de Jesus, em nome da caridade e do amor. Pouco importa o nome. Por isso que eles me responderam. Ô Bernardo, tem um caso especial aí que você vai me responder depois, Serginho, rodar o primeiro intervalo aí. Até pastores protestantes têm procurado se curar lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado. Pastores que afastam Satanáses em frente à televisão nas suas igrejas, terminam pegando cipuada e terminam indo lá fazer o tratamento de desobsessão sem demérito aos pastores. Eu acho mais do que necessário. Faz o trabalho dele. Não deixa de ser intercâmbio. Mas deixa o Serginho rodar o primeiro intervalo para a gente conversar sobre isso. Tá bom.
Você, assim como eu, não deve aguentar mais tanta notícia ruim, tanta tragédia, entrando no seu lar através da televisão. Por que será que dão tanto valor à divulgação do que não presta? Ainda bem que vem por aí a Rede Visão, a TV da não violência. Chega de lixo nos nossos lares. Mas essa TV depende do seu apoio. Estenda sua mão para a seda. Nunca ouvi tanto amor sobre a terra. Um dia, a floresta pegou fogo. A bicharada fugia apavorada. Apenas um beija-flor tentava apagar o incêndio com as gotinhas de orvalho. Um bicho grande disse: beija-flor, então você acha que vai apagar esse incêndio com essas gotinhas de orvalho? O beija-flor respondeu: eu estou fazendo a minha parte. E você? Você já conhece a visão espírita? Se não conhece, você não sabe o que está perdendo. Com reportagens modernas, a visão espírita aborda os mais variados temas da atualidade sob a ótica espírita. Renomados expositores e cientistas espíritas, como José Medrado, Richard Simonetti, Djalma Argolo, Jorge Andréa, Sérgio Aleixo, estão sempre trazendo aos leitores esclarecimentos sobre o espiritismo em seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Você pode comprar a Visão Espírita em qualquer banca do país. Com uma tiragem de 100 mil exemplares, ela é distribuída pela editora Abril, no mesmo sistema da revista Veja e das revistas de maior circulação no país. A SEDA, Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência, permite que você receba a Visão Espírita sem sair de sua casa. Basta fazer uma assinatura e você recebe 12 exemplares da revista e se mantém informado dos fatos mais atuais do movimento espírita em todo o Brasil. Você pode pagar em até 4 vezes no seu cartão de crédito, cheque nominal à seda ou por depósito bancário. Ligue pra gente, teremos todo o prazer de conversar com você. Revista Visão Espírita. Assine essa ideia. Você que é pai, você que é mãe, posso dar aviso pra você? Não dê brinquedo em forma de arma pro seu filhinho. Ele não merece ideias tão violentas. Veja lá que você vai fazer tudo dele. Um beijo. Espiritismo via satélite, hoje com Carlos Bernardo falando sobre obsessão e seus mistérios. Nós, brasileiros, sabemos que é muito comum ligarmos os nossos rádios ou os nossos televisores e encontrarmos religiosos diante de verdadeiros trabalhos mediúnicos, porque são espíritos obsessores se comunicando, mas generalizando todos esses espíritos como sendo satanases. São todos Satanás, Satanás, Satanás. E o processo de relação com esses espíritos é um processo de agressão. Satanás de humilhação até certo ponto. E nós não acreditamos que um bandido, por exemplo, um marginal, goste de ser humilhado. Às vezes ele humilha a pessoa, o sequestrador faz o que quer com o sequestrado. Quando é preso, está pedindo clemência para o governo, está fazendo greve de fome para o governo e está canjinha. Mas na hora de fazer o que estão fazendo aí com a família desses dois artistas aí, é o Zezé de Camargo e Luciano, eles são uma tranquilidade, uma moleza, fazem o que querem, como fizeram com a Abílio Diniz, com vários outros sequestrados aí, que comeram o pão que o diabo amassou na mão deles. E os espíritos, como todo bandido, não gosta de cipuadas, não gosta de serem agredidos. E são humilhados. Talvez até se afastem por um bom tempo. Mas quando voltam com carga, com força total. Mas tem acontecido no Teatro Espírita Leopoldo Machado vários pastores desses que procuram Carlos Bernardo, porque não é simplesmente um papinho assim, saia em nome de Jesus, que o Espírito vai saindo, não. Não. Nós podemos teatralizar isso, botar gente aqui para reapresentar teatralmente e dar a impressão para quem está do outro lado da telinha que nós temos superpoderes para afastar espíritos. Como é essa sua experiência, Bernardo?
Antes de responder, eu quero fazer uma ressalva. Eu também Não precisa falar o nome de pastores, muito menos a denominação, não há necessidade não. Apesar de certos deles não terem ética quando agridem o espiritismo e dizem que espíritas vão lá pedir prece, pedir não sei o quê, já cheio de espíritas lá, o que não é verdade. Mas eu quero fazer uma ressalva e dizer que eu trabalhei também com um grande amigo chamado Arapiraca. O grande Arapiraca? O grande Arapiraca, lá do centro, lá da Baixa do Bonfim, Mensageiros da Luz, onde aprendi muito com ele. Então, como eu disse, eu tive sorte, muita sorte. Os espíritos realmente me orientaram muito bem. Tem que conhecer esse homem extraordinário que foi e é o nosso Arapiraca. Pois nós já tratamos de pastores, não é? Da seita protestante, nós chamamos espiritismo de seita, da seita protestante, e completamente obsidiados. Já tratamos, eles se recuperaram e voltaram para as suas igrejas. É claro que eu não, como você disse, questão ética, não vou dar nome aqui aos bois, não é? Dizer, não, é da igreja tal, o nome tal, né? E continua aparecendo. Aliás, já chegou um caso de uma menina lá que apanhou durante 2 dias para ver se Satanás saía. Satanás não saiu, não quis sair, e ela terminou lá no centro e nós fizemos um trabalho com Satanás e ele saiu. Ele saiu, disse que não ia sair, mas disse, meu irmão, tenha paciência, mas você vai ter que sair para você ser trabalhado, doutrinado, você está precisando de ajuda. Porque eu encaro o obsessor como um ser que precisa de ajuda. Às vezes, olha, uma certa feita, apareceu uma menina lá, que veio do interior, completamente enlouquecida, com a guia de internamento num sanatório aqui de Salvador. Mas a tia frequentava lá o centro, vamos levar, os familiares relutaram, porque esse negócio de espiritismo, essas coisas de espiritismo, e nós precisamos reabilitar o espiritismo dentro da sociedade. Ainda acham que é misturada a macumba, a candomblé, a porcaria. E resultado, ela esteve lá conosco. E eu vi o obsessor. Os espíritos me mostram os obsessores, como eles são, na realidade. E aí eu disse, olha, eu quero ver mais ele vociferando e violento, uma carantonha, né, terrível, de meter medo. Mas a mim eu já estou acostumado. Eu disse, eu quero ver mais do que esse aspecto. E eu consegui como que entrar nesse espírito, no íntimo dele. E vi que era uma criatura sofrida, precisando de ajuda, gritando essa que é a expressão por socorro. E aí, a partir desse momento, já tinha consolidado essa ideia, mas agora, depois disso, eu confirmei ainda mais que eu estava certo. Eu não encaro o obsessor como um ser perdido, moralmente perdido, um ser irrecuperável, né? E que deve ir para, no mundo espiritual, para prisão de segurança máxima, né? Se é que o mundo espiritual tem. Aliás, o mundo espiritual hoje em dia é tão revelado, tem tanta coisa que é capaz de ter prisão de segurança máxima, né? Tem tudo agora no mundo espiritual, tudo. Então, resultado, eu encaro o obsessor com muito carinho, com respeito. Agora, quando for o caso, eu sou enérgico com eles. Bernardo, o público está participando demais aqui com perguntas e interessante, uma incidência enorme de perguntas dentro do tema. Ainda bem. Mas tem muita gente que ainda está confundindo aí, porque você falou em 101 médiuns, estão confundindo com alguns trabalhos que faz mediunismo aberto. Não é isso. Apesar de Carlos Bernardo trabalhar com 101 médiuns atendendo pessoas, não é aquele trabalho aberto. Não. Onde tem aquele templo igrejeiro, onde fica um monte de gente, pessoas que vão pela primeira vez, gente recebendo espírito à torta e à direita, não é bem aquilo. Fazendo arrastão, inclusive, né? Bernardo vai responder aqui algumas perguntas. Repare bem, do Marcos de Santos. André Luiz limita no livro Obsessão e Desobsessão 14 médiuns para compor a equipe de trabalho de desobsessão. O que o professor Carlos Bernardo acha disso? Outra pergunta aqui. De Taubaté, em São Paulo, o Meireles, ele quer saber se esse trabalho com 103 médiuns não vai de encontro à codificação, já o que se sabe
é que o certo é se fazer um trabalho com 6 a 8 médiuns em reunião fechada e sem assistência. Olha lá, será que... Olha, primeiro que não há na codificação, nem Kardec estabelece o número de médiuns. E a rigor, Kardec não fez desobsessão como se faz no Brasil. E quanto ao André Luiz, eu respeito, mas é a opinião dele. Kardec me ensinou que os espíritos emitem opiniões pessoais. E o senhor André Luiz nunca dirigiu reunião mediúnica quando esteve aqui. Aliás, ele saiu daqui como suicida. Eu não sei se eu vou sair também, mas ele saiu. Então, qual é a experiência que André Luiz tem no plano físico de reunião mediúnica? Nenhuma. Nada. Aliás, a maioria dos espíritos que andam dando palpite no Brasil sobre reunião mediúnica e de desobsessão. Padres e freiras. E o André Luiz, que nunca teve experiência. Eu tenho 30 e tantos anos trabalhando com espírito, tete a tete, aqui no mundo físico e no mundo espiritual também. Respeito, claro, mas eu não considero uma autoridade nesse assunto. Eu vou mais com James Haslop, por exemplo, na Universidade de Pensilvânia, fez um bom trabalho. Carl Wickland escreveu um livro, 30 anos entre os mortos, um psiquiatra de origem sueca, fez um trabalho notável na Universidade de Chicago. Aí sim, ele trabalhou 30 anos com obsessão, com a médium, sua esposa, chamada Anna Wickland. Então eu procuro outras fontes que não essas mediúnicas. Respeito-as, acho para o Brasil muito válidas, mas para mim não. Eu criei meu próprio método. Não há número. Olha, para se fazer o bem, para se fazer a caridade, para se praticar o amor, não precisa estabelecer um processo matemático. Nem burocrático. Nem burocrático. Jesus fazia a desobsessão a plena luz do dia. E aí, ele estava errado? Ele expulsava espíritos. Jogava os espíritos, não para os porcos, mas a energia dos espíritos eram tão miseráveis, essas energias, que os porcos, coitados, se jogavam pelo precipício abaixo. Eram 300 espíritos, que quando ele perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião. E uma legião são 300 homens. A legião, levando em consideração a legião romana, as legiões romanas. Então, Jesus expulsava 300 espíritos de uma vez só. Estava errado? É válido expulsar 300 espíritos? Jesus realmente estava precisando de alguma orientação, de algum espírito? Criadores de umbrais? Bernardo, no diálogo do dia a dia com Chico Xavier, o Espírito Emmanuel deixou muito claro: Chico, se houver alguma dúvida diante de algum conceito passado por mim, eu acredito que ele deva ter dito também, ou por qualquer espírito que venha contrariar Kardec, exatamente, fique com Kardec. E eu estou com Kardec. Quer dizer, o espírito foi muito ético, foi muito coerente, foi muito sensato. Foi sábio até. Acontece, eu tenho observado na experiência do dia a dia, no meio espírita, que o movimento espírita, alguns espíritas se pegam a determinados espíritos. Isso. Que é um negócio, às vezes, impressionante. Obsessivo até. Então, não há, assim, uma preocupação num conhecimento profundo da doutrina. Exato. Eu fiz pesquisa e disse, eu sei, não me disseram não, que 92% dos espíritas, eu já disse isso aqui várias vezes, dos espíritas, não tem a menor ideia do que consta em obras póstumas. Eu também. Livro do próprio, trazido pelo próprio Kardec. 85% não tem ideia do que consta no livro O Céu, o Inferno e a Gênese. Eu não tenho ainda o percentual do que desconhece os livros dos médiuns. Mas está por aí. Mas também. Eu sei que é muito grande também. Deve ser também nessa área. Hoje, há aquelas pessoas, eu disse na última visão espírita, até uma coisa que Divaldo Gostou falou, rapaz, alguém estava precisando dizer isso, porque até eu faço referência a ele também aqui. Cadê? Sim, eu também estou no meio. Ou é chiquista, divaldista, bernardista, medradista ou herculanista em São Paulo, porque tem um pessoal adepto do Herculano Pisa. Aqui está Carlos Bernardo com
auréola, todo mundo. Porque acontece muito o caso do espírita. O espírita, ele é fã de Joana de Ângeles, ele se apega a Joana de Ângeles, se apega a André Luiz, alguma coisa. Como é que fica essa questão da cultura espírita? Olha, esses dois grandes médiuns, Chico Xavier e Divaldo Franco, realmente já lançaram aqui no Brasil obras magníficas. Embora eu considere a opinião dos espíritos. Eu ontem mesmo assisti a um filme no shopping Iguatemi, Amor Além da Vida, e que eu observo uma coisa interessante, um parênteses. Os cineastas estão aproveitando temas espíritas para faturar, para fazer filmes, e os espíritas estão desprezando os fenômenos. Tanto que quando chega num programa de variedades da Rede Globo, do SBT, e lá se apresenta um fenômeno, como de fotografia transcendental, que foi seguido de transfiguração, os espíritas não sabem como responder, porque não estudam. Querem saber de autoiluminação, autoajuda, querem sair daqui com asas de anjo. Que não deixa de ser bom também. É bom, mas ainda não está no tempo. Querem botar os carros diante dos bois. A reencarnação está aí, a lei de causa e efeito é um instrumento, a lei de causa e efeito, natural de burilamento do espírito. E às vezes a pessoa quer forçar a barra, vamos dizer assim, usar um termo, né? Então, esses espíritos estão se comunicando no Brasil. Você vê que se fala até que mulheres têm menstruação no mundo espiritual. Olha, isso é uma aberração. Isso é ridículo. Está levando o espiritismo ao ridículo. Até necessidades fisiológicas, quer dizer, tem um processo digestivo no mundo espiritual. Então, eu acho que estão brincando com o espiritismo no Brasil. Livros medíocres, ditados por espíritos desconhecidos, que ninguém sabe quem são esses espíritos. Ninguém examina antes de ser editado o livro. Ninguém examina livro nenhum. Aí vem saindo aberrações terríveis, absurdas vem do mundo espiritual, essas informações. Resultado, livros que vendem 500 mil exemplares, 600 mil exemplares, 800 mil exemplares, e que são livros perniciosos à doutrina espírita. Porque ninguém tem coragem de dizer, olha, esse livro não presta, isso aqui é uma farsa, isso aqui é um processo obsessivo, a médium está obsidiada. Eu digo. É por isso que não me chamo muito para seminários, encontros, debates, porque eu chego lá e digo, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. E o meu trabalho, falando na primeira pessoa, junto com os espíritos, é um trabalho que muita gente já saiu de sanatório, doenças fictícias, que Kardec fala nas doenças fictícias, na revista Spirit. Quantas vezes eu já topei com doenças fictícias, que na realidade tem um fundo eminentemente obsessivo. Então eu respeito os espíritos que se comunicam aqui, mas quando eles se fazem por respeitar, eles se dão como criaturas que vêm tentar ajudar a doutrina espírita. Agora, como eu disse no Jornal Espírita de São Paulo, quando se falou que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec, é claro que Chico Xavier moralmente é inatacável, mas eu disse lá, Chico Xavier é uma coisa, Kardec é outra. Aliás, no movimento espírita brasileiro surgiram duas vertentes, a vertente mediúnica e a vertente kardecista. Há pessoas que nunca leram a codificação, como você disse aí, 80% não leram o livro dos médiuns. Mas tem muitos fingindo que conhecem tudo, né, da doutrina. Agora, livro mediúnico todo mundo tira de letra, sabe tudo, de cabo a rabo. Então se criou um novo espiritismo. Os romances medíocres. Os romances medíocres que se editam no Brasil. Verdadeira aberração. Informações absurdas. Por isso que Gabriel Delano disse muito bem. Viu? A literatura mediúnica é improvável. É difícil provar o que o Espírito está dizendo ali. Então como é que você aceita de mão beijada o que vem do mundo espiritual? Que história é essa? Será que quando a pessoa desencarna vira gênio? Vira doutor? Mestre? Ah, não, essa não. Para mim, não. Eu sou kardecista. Mas, ô Bernardo, por quê? Leon Denis é um mero desconhecido, né? Delane. Delane, você vai. Gelei. Olha, pergunte em qualquer seminário
ou qualquer congresso se passa a nível estadual, quem foi Gustavo Gelei, e muitos, nem os promotores conhecem o trabalho de Gelei. E devem conhecer, mas não conhecem. Nos contatos, é muito bom a gente entrar nessa área aí um pouquinho. Nos contatos com as livrarias espíritas, não espíritas, de casas espíritas, é importante estabelecermos bem essa diferença. Alguns responsáveis por livraria dizem que não querem comprar os livros de Denis, de Delane, de Aksakoff. O meu também. Diz que não vendem. Quer dizer, então a livraria quer comprar o que vende, o que dá mais vende, isso claro. É um absurdo. Então, eles têm mais o aspecto comercial e não doutrinal. É por isso que está havendo essa fragmentação aí no movimento. E essa fraqueza terrível. Muita insegurança de muitos espíritas, pouco conhecimento, pouca substância doutrinária. Exatamente. É isso que está acontecendo. Eu sinto muito dizer. A romansomania que está havendo. Não deixa de ser bom ler um romance de vez em quando, né? Eu não quero acreditar. Não, eu não perco meu tempo a ler esses romances. São muito medíocres para mim. Não, mas olha só, mas tem alguma coisa. Eu leio assim, a Victor Hugo, eu leio Émile Zola, uma hora de Balzac, um Théophile Gautier. Por que não compram o romance de Théophile Gautier? O primeiro romance espírita, Kardec estava encarnado quando ele editou. E a editora Clarim aqui lançou esse livro como O Ignorado Amor. Aquele livro foi apreciado por Kardec. E Kardec aprovou aquele livro. Agora, vem os romancezinhos, tipo M. Dely. Você conheceu o M. Dely? Na minha juventude eu conheci uma romancista chamada M. Dely. Tem muita gente copiando aí no movimento espírita. Esses romancezinhos, Água com Açúcar. Esses romances que não diz nada, que ninguém aprende nada ali dentro. São espíritos irresponsáveis e médios irresponsáveis que estão lançando uma enxurrada de romances no meio espírita brasileiro, desvirtuando a doutrina. E aí? Ô Bernardo, eu quero pedir para o Marcelo, para a Lúcia, se puder dar um pulinho na técnica, para colocar, passar para a Sérgio Agnello o endereço correto do Thelma. Tem muita gente aqui. Já tem aí, Sérgio? Está aí com o endereço? Coloque aí no ar. Tem, por exemplo, a Lia Correia daqui de Salvador, pede a Conceição de Bagé, no Rio Grande do Sul, o Silvio de Caçapava, em São Paulo, a Ana Lúcia de São José dos Campos, em São Paulo. Coloque aí, viu, Serginho? Olha, gente, é muito importante o conhecimento da doutrina espírita. Quando você conhece, quando você tem base, tem segurança, nada consegue balançar você. A sua fé não é uma fé volátil, não é uma fé descartável, não é uma fé cega, não é uma fé irracional. Você passa a ter certeza da excelência que é a nossa doutrina. Agora, quando você fica naquele conhecimentozinho superficial, dando a impressão que tem uma cultura extraordinária, como alguns palestrantes espíritas que a gente vê por aí, meu Deus do céu, ele decora uma série de passagens, conforme diz Joana de Ângeles no seu livro Plenitude, a página, não sei o quê. Aí, pô, é impressionante. Olha, e a maioria quer imitar o nosso querido Divaldo. Eu acho que o Divaldo é inimitável. Para mim, é o maior orador espírita de todos os tempos. Aí, esse mérito é dele e de mais ninguém. Não só pela verve, pela inspiração, mas pelo conhecimento profundo que ele revela em psicologia, em psicanálise, em ética, em biologia. É realmente extraordinário. Agora, como kardecista, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha quando lança um livro de origem mediúnica. Olha, tem uma médium aí, não sei, acho que é Rio Grande do Sul, que recebe Getúlio Vargas, recebe Juscelino Kubitschek, Elis Regina. Tenha paciência. Isso é demais. Quer dizer, morre um figurão desse, daqui a pouco, olha esse comunicado. E daqui a pouco vira mentor de centro. Eu conheci um em Belém do Pará também, morreu um famoso, uma semana depois tinha uma matéria, a mensagem ficou gravada através dele, no jornal de maior circulação, que é o Jornal Liberal de Belém do Pará. Ele sempre mandava para lá. Quando morreu Jaqueline Kennedy, tinha mensagem dela uma semana depois. Agora, Ayrton Senna, uma mensagem do Ayrton Senna. Eu não vejo, sabe o que ela, Mar? Eu não vejo. Charles Richer já se comunicou no Brasil. Ernesto Bolzano já se comunicou.
Paul Gibier, Julian Ochorovics já se comunicou, William Crookes, Conan Doyle já se comunicou, Oliver Lodge já se comunicou, o juiz John Edmond já se comunicou. Na prática, eu não vejo esses homens onde estão, que dão lugar a um Getúlio Vargas da vida, se é que é o Getúlio, o que foi que ele fez? Então onde está Leon Denis, que não se comunica no Brasil? Me mostra um livro psicografado por Gabriel Delany, por Charles Richer. Onde estão esses grandes homens que, mesmo não sendo espíritas, deram uma contribuição notável ao acervo científico e filosófico do espiritismo? Onde estão esses homens? Aí vem José da Anunciação Pereira, aí vem José das Quantas. Quer dizer, espíritos inexpressivos, sem nenhuma tradição, sem conhecimento, ditando as regras e normas dentro do movimento espírita brasileiro. Isso é deprimente, isso está acabando. O espiritismo acabou na... Eu cheguei em Paris com Lúcia, minha esposa de 37 anos, procuramos o centro espírita, eu e Marcelo, meu filho também que está ali, procuramos um centro espírita, já fomos lá 2 vezes, e não achamos um centro espírita em Paris, onde nasceu a doutrina. Eu cheguei a perguntar na rua, assim, minha gente, você sabe quem foi Allan Kardec? Perguntei em francês. Não, ninguém. Eu fui encontrar obras de Kardec no cemitério Père Lachaise. Eu escrevi um trabalho para o SEI, aquele boletim SEI, sinal muito bem editado, notável. Quando eu voltei à França, não encontrei mais a livraria no Père Lachaise, onde vende obras de Denis, Delany e Kardec. Será que o SEI foi lido lá por alguma... as hostes clericais, e cancelaram então os administradores do cemitério, e cancelaram e desfizeram essa livraria? Que eu comprei lá dentro do Père Lachaise, do cemitério, onde tem o Dolmen de Kardec, eu encontrei, eu não sei se essa livraria voltou a funcionar, porque fecharam. Então não há em Paris. Por quê? Por que o espiritismo acabou na França? É uma pergunta que eu me faço, e faço aos telespectadores que estão aí me vendo. Não, hoje, se bem que está ressurgindo com o trabalho... Mas é muito inexpressivo. Mas são reuniões familiares. Não há exatamente centros espíritas. Existe um grupo de abnegados, de idealistas, mas às vezes são até portugueses, brasileiros. Quando a população ela é mais exigente do ponto de vista da lógica, da razão, ela termina por não engolir a mesma repetição da prática igrejeira, do religiosismo fanático, não é verdade, Bernardo? É para onde o espiritismo está caminhando no Brasil. Bernardo, o tema hoje é obsessão e seus mistérios. Tá começando. Muitos problemas acontecem dentro do seu lar, desencontro entre pais e filhos, entre filhos e pais, marido e mulher. É aquele filho que era um doce, era uma maravilha, de repente passa a ser uma praga dentro da família. Tem isso. O que é isso? Será que o problema deve ser resolvido apenas a nível do consultório psiquiátrico ou do psicólogo? Olha a questão da obsessão. Nós não somos do tipo do espírita que generaliza tudo. Qualquer problema do ser é obsessão. Nada disso, não é nada disso não. Espiritismo não tem lugar para fanatismo. E muitos telespectadores aqui têm feito perguntas, formulado em cima da questão do homossexualismo. Raro é o programa que não tem uma pergunta em cima do homossexualismo, porque este é um problema muito sério, mais sério mesmo em muitas famílias. Nós já sabemos de casos de pessoas que não querem ser homossexual, mas terminam sendo forçadas praticamente a isso. E, entre várias perguntas, eu vou falar na de Lia Freitas, de Porto Alegre. Se o homossexualismo pode ser uma obsessão, Bernardo? Olha, depende como a pessoa encara o homossexualismo. Eu não tenho nada contra nem a favor. Agora, eu nunca fui lá no nosso Teatro Espírita Leopoldo Machado, que é um teatro mesmo, é o teatro, é o centro, e até uma creche que
pessoal está lá construindo, nunca chegou ninguém lá para dizer assim, Bernardo, eu quero deixar de ser homossexual. Ou então diz assim, Bernardo, eu tenho tendência ao homossexualismo, mas não quero assumir. Nunca eu tratei o homossexualismo como um caso de obsessão. Eu acho que é um desvio, sei lá, do próprio espírito, é uma tendência, ele se sente bem, a ele apraz ser o que ele é. Eu acho que eu não posso julgar, não há condições de julgamento. Como eu disse, não sou nem contra nem a favor. Pode ser até uma auto-obsessão, pode ser um processo obsessivo, mas nós vamos entrar no terreno, como você disse, todo programa pergunta. Se pergunta é porque esse programa nunca respondeu. E ninguém vai responder satisfatoriamente o que é a homossexualidade. O porquê. A não ser que nós recorramos às tradições gregas, né? Aí os gregos admitiam que o ser no início era homem e mulher, depois se desmembraram e depois se juntaram. É uma história muito bonita, mas ligada à mitologia. Não é? Os andrógenos, sei lá. Resultado. Mas nunca chegou lá no centro para alguém dizer assim, olha, eu sou homossexual, sei que é um processo obsessivo e quero me libertar dessa obsessão. Pode ser que os obsessores ligados à homossexualidade, como os ligados ao álcool, se aproveitem, venham e comecem um processo de assédio. É muito difícil a gente determinar, não só a homossexualidade, outros problemas ligados ao psiquismo. É uma dificuldade muito grande a gente estabelecer seus parâmetros, paradigmas, ou algo que esteja ao alcance, né, dos que estudam a obsessão. Pode ser, pode não ser. Pode ser uma obsessão, pode ser uma auto-obsessão, pode ser aquilo que Herculano Pires disse do homossexualismo. Né? Vocês procurem ver o que Herculano Pires disse. E aí por diante. Carlos Bernardo Loureiro é escritor, ele tem vários livros publicados. Quantos já? 14 livros. 14 livros publicados. E você pode pedir as obras de Bernardo aqui para a Seda também. Nós vamos passar a atender os nossos telespectadores que têm pedido mais opções de livros aqui para a nossa Seda. E ele também é um dos articulistas da nossa revista Visão Espírita. Sempre está presente aqui na nossa revista, passando a sua experiência de anos e anos, não experiência baseada no ouvir dizer, não lhe contaram, mas a experiência prática. É um homem que tem experiência até com o processo de materialização. Bernardo estuda, vai a fundo mesmo. E falar na revista Visão Espírita, ela tem que estar nas bancas de todo o Brasil, em todas as bancas. Se não estiver na banca próximo à sua casa, procure saber do jornaleiro o porquê que ela não está lá. É claro que ninguém é obrigado a vender o que não quer, assim como ninguém é obrigado a comprar o que não quer. Mas também ninguém tem o direito de cercear aquele que quer comprar a revista ou um livro, ninguém tem o direito de cercear o direito de ler. Exija do jornaleiro, se ele disser que é a distribuidora da cidade que não mandou para ele, mande pedir para a distribuidora, porque aí a distribuidora tem obrigação de solicitar para a DINAP, que é a grande distribuidora do Grupo Abril, as revistas as quais estão sendo pedidas, ok? A revista Visão Espírita custa R$4, é mensal, está em todas as bancas, esclarecendo todas as questões, como a experiência de quase morte que o Globo Repórter da Rede Globo mostrou, mas em razão do curto espaço de tempo, apenas 1 hora de programa, contando com os muitos comerciais que tem numa emissora poderosa como a Globo, deu no máximo 45 minutos, não pôde abordar com maior profundidade. E a Visão Espírita aborda com Hernani Guimarães Andrade, uma das maiores e extraordinárias experiências aqui neste país, Carlos Bernardo Loureiro, Roberto Lúcio, nosso amigo psiquiatra em Belo Horizonte, ele é o presidente da Associação Médico Espírita Mineira, com muita profundidade, experiências de quase morte. Se você quer comprar na banca todo mês, é válido, mas se não, se quiser receber na sua casa, faça a sua assinatura agora. Ligue aqui para a Seda, ou telefone, ou passe um e-mail, que nós mandaremos a revista para você. A assinatura custa R$45,
você pode pagar em 2, 3 ou 4 vezes. Visão Espírita em todas as bancas do Brasil. Bernardo, mas você tem também muita experiência com obsessão de crianças. Como é que é o processo de obsessão em crianças? Como é que... Olha, lá no nosso centro, no Teatro Espírita Leopoldo Machado, nós atendemos a uma base de quase 100 crianças por dia, quer dizer, domingo, todo domingo, nós fazemos um trabalho de desobsessão com crianças. Porque a gente chega à conclusão, de uma forma, parece até simplória, mas verdadeira, que o espírito não espera a criança chegar à fase adulta para obsidiar. Nós já trabalhamos com obsessão, a criança ainda no útero materno. Ela começa a ser perseguida, começa a ser assediada a partir daquele momento, e às vezes antes do próprio processo de reencarnação. Então nós trabalhamos com crianças e temos assim obtido resultados fantásticos, notáveis, crianças que se recuperam e voltam às suas atividades escolares, porque nós temos de 0 até a pré-adolescência e também adolescentes. E temos muitos adolescentes como médiuns. Foram tratados, depois passaram para o estudo, não é? O estudo sistemático da doutrina. Nós fazemos nossos próprios cursos, nós não adotamos nenhuma apostila de qualquer lugar, nós mesmos fazemos nossos cursos. E essas pessoas, depois de preparadas, vêm a trabalhar conosco. Às vezes as pessoas, quem estranha, de uma menina de 14 anos está trabalhando comigo como médium, 13 anos. Eu sigo o mestre Kardec, que também trabalhou com crianças de 12, 13 e 14 anos. Então, se eu estiver errado, Kardec errou primeiro. Não é? E as meninas recebiam, você vê em Céu e Inferno, o que as meninas recebiam? Bodan, não é? A minha Bodan, Jafé, Hermância de Faux, né? Aline Carlotti, que é a Aline C, né? Então eu sigo o mestre Kardec, estou errado. Ô Bernardo, é um absurdo isso. A respeito dessa questão de obsessão em criança, quais são os sintomas para aqueles pais que têm preocupação com os filhos em casa, filho fazendo um monte de besteira, um monte de coisa? Como é que o pai começa a perceber que o filho está obsediado? Olha, não é só fazer um monte de besteira, não. Fazem um monte de besteira. Mas crianças com tendências suicidas, né? Quer dizer, de autodestruição, crianças com problemas de depressão, completamente depressivas, crianças violentas, violência tremenda dentro de casa, na escola, de ela não ter condições de conviver com os outros colegas pela violência. Criança realmente violenta, não é criança de 14, 13 anos, criança de 8, 7, 8 anos, 6 anos, e que nós tratamos dessas crianças. Vem às vezes de consultórios psicológicos, dos psicólogos, que também fazem um belo trabalho, mas não conhecem, como eu disse no início do programa, não conhecem o processo obsessivo e se perdem. E não adianta dizer que conhece, porque na faculdade, no currículo, né, não se fala nada em imortalidade, sobrevivência, assédio obsessório ou obsessivo, não se fala nada disso. Os psicólogos, que por sinal estão invadindo o movimento espírita, eles vão conhecer o processo dentro do movimento espírita e não fora. Aí é que está. Aliás, está havendo uma enxurrada de psicólogos nas casas espíritas. E desvirtuando até o processo de doutrinação e de transmissão de conhecimentos espíritas, como se fosse um avanço. Kardec está superado. Kardec não, está superado. Deixa Kardec falar. O psicólogo tal sabe tudo. E aí, livros e mais livros estão invadindo não só os romances, as casas espíritas, os seminários. Não se faz mais seminário. O que é o espiritismo? É vivência, isso e aquilo, mas espiritismo ninguém fala, eu não vejo. Talvez eu esteja errado aqui, todo mundo certo. Mas é a minha opinião, eu tenho direito de expressar a minha opinião. Então as crianças, com esses processos, são levadas lá e nós fazemos obsessão com elas. E uma coisa incrível, elas adoram. Somente quando o espírito se manifesta, eu deixo que elas vejam. Elas adoram ver. Tanto que quando há uma manifestação, vem cá, não tem manifestação hoje não, é? Elas adoram, não se impressionam. Vai se traumatizar. Eu digo, vem cá, minha gente. A criança vai se traumatizar, o adulto vai se traumatizar. E os espíritos não se traumatizam?
Há espíritos que nunca puseram os pés dentro de uma casa espírita, que desencarnaram sem saber o que é espiritismo, e depois são levados para dentro de uma reunião de desobsessão, e o doutrinador massacrando o pobre do espírito. Aí pode, aí não traumatiza. Agora, o adulto encarnado, não, esse fica traumatizado, coitadinho, a vítima, pois muitas vezes o algoz é o encarnado. Teve uma certa feita lá no centro, me permita contar rapidamente, e que eu conversando com o espírito, que eu também converso, eu não doutrino, eu converso, eu troco ideias. Negócio de doutrinar, não, isso não existe. Para mim, não. Eu converso com você quando estou conversando com você. E aí, eu notei que o espírito estava meio constrangido. Eu perguntei, mas por que você está assim? Aí ele disse, olha, eu vou me embora. Eu não aguento mais o obsessor. Eu disse, mas por que você vai embora e não aguenta mais? O que está acontecendo aqui? Eu constatei que ela é pior do que eu. Era uma médium. Então ele estava indo embora porque verificou que a obsidiada era pior do que ele, o obsessor. Então é muito difícil estabelecer limites. Não, o obsessor não presta. O obsidiado, coitadinho, não pode ser traumatizado, é a vitimazinha, aquela coisinha fofinha, não é? Não é não. Então a lei de causa e efeito tem que ser redimensionada. É verdade. Bernardo diz, estamos com Carlos Bernardo Loureiro, escritor, conferencista espírita e estudioso profundo da doutrina espírita, tanto no aspecto científico, filosófico, quanto religioso. É uma das maiores autoridades, eu vou colocar entre aspas, para ninguém pensar que Bernardo aqui está querendo ser maior do que ninguém. Não, bote as aspas, pelo amor de Deus. Entendeu? Esse aqui é o negócio. Pedimos ao Serginho que coloque novamente aí o endereço do Teatro Espírita Leopoldo Machado, porque tem muita gente de fora que está dizendo aqui que quando visitar Salvador vai procurar conhecer o Teatro Espírita Leopoldo Machado. Bernardo, muita gente pergunta, por que teatro aqui? Porque realmente é um teatro. Olha aqui, ó. Explica aqui, hein? Porque senão nós vamos levar a cena, espiritismo, o que é o que não é, que é de Lúcia. Espiritismo, o que é e o que não é. Lúcia fez o divisor de águas. O que é espiritismo e o que não é espiritismo. Isso aqui para a comunidade. Peraí, está falando em Lúcia aqui. Lúcia, a doutora Lúcia Loureiro, também é outra bagagem, uma experiência. Mas né, mostra a Lúcia lá atrás. Lúcia é a mulher de Bernardo. É uma experiência, é uma escritora também de marca maior, uma cultura grande também, que precisa também ser entrevistada a qualquer momento aqui nesse programa. Você tem que vir aqui. Cadê esse aí? Corta para a Lúcia aí. Eu moro mostrar a Lúcia Loureiro aí, que é a mulher de Bernardo, e é também diretora lá do Teatro Espírita Leopoldo Machado. Tem uma experiência gigantesca no tratamento mediúnico, tem vários livros escritos também. Escreve a história do Espiritismo na Bahia. Que consequentemente no Brasil, porque no Brasil. Por aqui, né? Então pode continuar falando sobre o teatro espírita. Então. Nós temos um teatro aqui, nós vamos levar a cena aqui, o Espiritismo, que é o que não é, no dia 17 de janeiro de 99, janeiro agora. Então é uma peça, uma das peças de Lúcia, tem outra chamada Pedra no Lago. Pois bem, nós temos um teatro já em fase de conclusão, para 730 pessoas. Temos também o centro e temos a creche, que nós também estamos construindo uma creche. Esse departamento é com Lúcia. O meu departamento é o centro, é o trabalho de obsessão, é a pesquisa. Lá eu faço pesquisa de psicometria, faço pesquisa de precognição provocada, faço trabalho de psicocinesia. Todos os nossos cursos são teóricos e práticos. Então nós fazemos pesquisa dentro do nosso Teatro Espírita Leopoldo Machado. Não é só o teatro, é o teatro, a creche e o centro. E vamos, quando construir... É o Teatro Espírita do mundo, né? É o teatro grande. É um teatro imenso, 730 pessoas. E nós estamos lá em fase de conclusão de obra, né? Conclusão de obra, e vamos fazer um instituto de pesquisas espíritas aqui na nossa sede. E lá no teatro, lá tem toda a estrutura do centro espírita, a creche que está sendo construída, lá que acontecem as palestras, esse trabalho de desobsessão,
Para quem visita Salvador, sempre procura conhecer a Igreja do Bonfim, é perto da Igreja É perto da Igreja do Bonfim. É perto lá do Bonde. Lá não faz milagre, mas pelo menos... Ok. Bernardo, economiza a vela, né? de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Orlando diz o seguinte: Bernardo, gentileza explicar sobre regressão de memória do espírito. É um processo válido para a desobsessão? Você tem alguma experiência que some a minha, pois já faço isso com bons resultados? Bom, olha, é sempre meio assim, vamos chamar de perigoso, porque você não sabe, no início do tratamento desobsessional, com quem você está lidando. O espírito tem 1000 faces. Ele pode aparentar, o espírito da sua aparência, a forma que desejar, está lá no livro dos espíritos. Então é preciso o seguinte, a regressão pode ser feita, realmente, mas desde que antes se prepare o espírito, se conheça o espírito. Porque ele pode revelar fatos ali que podem ser mentirosos. Ele pode ser um embusteiro. Aliás, em regressão de memória, eu aproveito aqui a oportunidade que os psicólogos espíritas estão fazendo, você tem muito cuidado, porque eu também já fiz regressão. E um espírito tentou me enganar. Ele conta histórias mirabolantes, que são difíceis de serem comprovadas. J.B. Ryan fez isso, mas ele teve a comprovação de 1 ou 2 casos. Mas como nós vamos provar que o espírito está dizendo a verdade? Uma certa feita, eu estive aqui no interior do estado da Bahia, para vocês notarem, trabalhar com espírito é muito difícil, não é fácil. Então tinha um italiano que recebia, um médico que recebia um italiano. Aí eu fui lá, para conhecer. Aí eu mandei que ele falasse em italiano, ele não falou. Perguntei em que lugar da Itália ele nasceu. Aí fui perguntando quando ele veio para o Brasil. E aí fui, onde ele desencarnou? Ah, desencarnei aqui nessa cidade, muito bem. Em que cemitério está o seu corpo? Hã? O número da lápide. Eu quero saber tudo direitinho. Você ficou doente, em que hospital você ficou? Eu queria levantar dados sobre o espírito que estava se comunicando. Resultado, o espírito deu uma gargalhada e saiu, estava enganando há não sei quanto tempo aquele centro. É como agora na televisão que eu soube que um engenheiro que recebe Fritz no Rio de Janeiro, aí foi um poliglota lá, falou em alemão com ele, ele não sabe falar em alemão. Não sabe falar alemão, é um negócio bem sério. Então parece que é uma farsa aí. Então quando eu dou de testa com o espírito, eu digo, meu irmão, vem cá, como é seu nome todo, tal. Você nasceu onde? Tá. Qual a sua idade? Tá. Morreu com quantos anos? Tá. Aí ela vai. Depois eu verifico se aquilo é verdade ou não. Não se faz no Brasil isso, e Kardec recomenda. Kardec recomenda isso. Que se investigue o espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o que é que ele diz? O espírito emite opinião pessoal. Ele tem que criar aquela concordância e generalidade dos ensinos dos espíritos. O que é concordância e generalidade dos ensinos dos espíritos? Me respondam. Hã? O que é isso? Quer dizer, o espírito vem, diz o que quer, todo mundo aceita. Eu não. Se um espírito se atrever a se comunicar comigo, dizendo que é fulano, ciclano, eu digo, vamos lá. Quero saber detalhes de sua vida. E já encontrei espíritos que me deram todos os detalhes, eu verifiquei e eram verdadeiros. Assim como há espíritos que realmente dizem a verdade, a maioria mente. Então, lidar com o mundo espiritual é perigoso. Tão perigoso quanto lidar com o mundo dos encarnados. Que, afinal de contas, o desencarnado, se ele era estelionatário, mentiroso, ele continua sendo no mundo espiritual, que ele foi aqui. Ele não ganha asas, não vira anjo, não. Não é de repente, de 10, 15, 20 anos, que ele se transforma, não é isso. O processo de transformação moral é lento, é gradual, é até sacrificial. Essa orientação que Bernardo passa é muito oportuna, gente. Existem alguns religiosos contrários, detratores do espiritismo, que aproveitam certos ganchos para tentarem denegrir a imagem do espiritismo. É por causa dessa espiritaiada que está pintando por aí, vou usar uma expressão bem popular, gostem ou não gostem,
E todo mundo vai recebendo, vai aceitando e fica por isso mesmo. É por isso que os quevedos da vida aparecem na televisão para debochar, para agredir o espiritismo, para falar um monte de bobagem sobre o que eles não conhecem, e porque muitos espíritas dão margem para isso. Espírito é para ser questionado. Isso. Outro dia chegou um espírito, eu participava de um trabalho mediúnico, e o espírito chegou como um dos mentores da casa. Quando chega com aquele negócio que a paz de Deus esteja com todos, meu irmão, todo mundo é mentor. Aí haja escutar o que o espírito diz, haja escutar, e ele começou a dizer um monte de coisa, eu escutando lá. E quando ele começou a dizer um monte de bobagem, eu falei, meu amigo, você me dá licença, mas o que você está dizendo aí não tem procedência. Aí o companheiro já me pega aqui no braço, meu irmão, não discuta com o espírito. Eu falei, discuto sim. Como não discute com o espírito? Falta de respeito. Mas ele é o mentor da casa, ele trabalha conosco há tantos anos. E ele trabalha, mas está falando bobagem. A coisa não é bem assim, gente. Não. É como o Bernardo está falando, o espiritismo não resta a menor dúvida. Tem muita gente que está no movimento espírita, mas não tem nem ideia se o espiritismo é coerente ou não. Ele está ali por via das dúvidas. A maioria ele não tem certeza. Existe o trabalho mediúnico, mas ele não tem nem certeza se os espíritos e agora, se comunicam de verdade. Agora, Alamar, estão endeusando os médiuns. Tá? Daqui a pouco tem médium dançando no palco, fazendo aquela coreografia, chama aeróbica de Deus. Daqui a pouco, a aeróbica de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles. Daqui a pouco vai ter o espírita fazendo... Olha o que eu estou dizendo hoje. Verdade, né? Isso aqui é pré-cognição. Preste bem atenção. Então, resultado, estão desmoralizando o espiritismo, porque estão valorizando frequentadores de centro. Quanto mais gente dentro do centro, melhor. Tá dando certo. Mais livro, né? Às vezes está dando errado. O número não diz nada. O centro cheio, lotado, de quem? De pessoas que querem ir lá ver o quê? O que é que elas querem provar ali? De noite vão para o centro, de manhã foi para a missa. Essa que é a verdade. Então, pessoas despreparadas estão invadindo os centros espíritas, tomando conta da diretoria, da presidência de centros espíritas e desvirtuando o espiritismo no Brasil. Eu não sei se vai acabar como acabou na França, eu não tenho essa autoridade, mas eu sinto muito, mas parece que o espiritismo, segundo o espiritismo, vai terminar comprometido no Brasil. Com essa enxurrada, como você bem falou, de livros medíocres, principalmente esses romances. Nunca houve isso no Brasil. Nunca houve tanto romance medíocre. Eu ressalvo os 5 grandes romances de Emmanuel, por exemplo. É verdade. Aqueles realmente são romances há notáveis. Há 2000 anos, né? Um outro também, o de o Divaldo recebeu de Victor Hugo, Árdua Ascensão. Eu li. Muito bom aquele romance. A gente tem que... Vingança do Judeu. A Vingança do Judeu. Agora a Rochester já está começando a escrever demais. E está se comprometendo. Eu sei lá mais que é Rochester. Eu não acho, eu acho que não é mais. Rochester está, sabe onde? Vingança de Judeu, Abadia dos Beneditinos, o Chanceler de Ferro. Aí está Rochester. Mas de agora em diante está surgindo um livro de Rochester, está doidado por aí. E eu não sei se é realmente Rochester. Eu notei que a qualidade diminuiu. Está diminuindo. Então, às vezes o espírito escreve demais e escreve besteira. Aliás, qualquer pessoa. É por isso que eu tenho medo de botar mais livro na praia para não escrever besteira. Tem aqui um fax de Nhandeara, São Paulo, do Sérgio Aparecido de Camilo. Alamar, parabenizo pelo programa que a cada dia encontra novos parâmetros de visualizar a atividade espírita e amplia o número de assistentes que aguardam ansiosamente a rede de visão. Igualmente ao convidado Carlos pelo elevado teor de suas obras. Assim não poderia deixar de passar em branco a primeira atividade do ano e pergunto: os dias de hoje têm trazido grandes conflitos econômico, financeiro e familiar para a sociedade moderna que não consegue assumir suas responsabilidades e, em uma forma evasiva, começam a sentir sintomas de obsessão,
o que é confundido a algumas pessoas que não conhecem a verdadeira obsessão e suas formas e às vezes traz problemas à casa espírita. Como fazer diante desse quadro? Por que esse aumento de descontrole nas pessoas? A casa espírita poderá atuar sem usar em suas atividades a prática mediúnica espírita como forma de desobsessão? Olha, é um problemazinho que surge com essa questão é muito bem posto, mas as casas espíritas estão deixando, pelo menos aqui na cidade de Salvador, algumas casas estão deixando de fazer desobsessão. Não é só aqui não, em muitos lugares. Muitos lugares. Por quê? Quais métodos estão sendo postos assim em lugar do processo de desobsessão? Quais as técnicas? Crescimento evangélico, vivência, autoiluminação. Eu já recebi um cartaz lindo, autoiluminação, saindo uma luz assim do tórax da pessoa, uma coisa linda, maravilhosa. Mas isso é espiritismo? Eu acho que qualquer doutrinazinha aí está falando em autoconhecimento, autoiluminação, vivência. Espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. Kardec do Espiritismo é uma ciência que trata da origem e natureza dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Isso é que é Espiritismo. Fora daí, eu acho que estão introduzindo nas casas espíritas uma metodologia que não vai levar a nada, porque o problema é a obsessão. E contra a obsessão só existe a desobsessão. Aí é que está. Porque se a gente não pode penetrar nos lares e fazer com que as famílias estudem o Evangelho, ou os Evangelhos, nós não temos força normativa, nós não temos condições. Nós temos esse programa aqui de televisão, o único no mundo, não é isso? Assim como o teatro é único, esse programa também é o único. É o único no mundo. Agora mesmo o José Medrado, que tinha um programa na Bandeirantes, não saiu? Por que saiu? Eu não sei. Vai voltar agora em janeiro, tá voltando. E ainda bem que vai voltar. Nós não temos penetração. A mídia não nos respeita. A mídia não nos dá vez. Não abre horários para a gente, a não ser quando surge um fenômenozinho de fotografia transcendental ou fotografia psíquica. Aí eles abrem o espaço, aí aparece aquele padre Quevedo, que admite o milagre, mas não admite o fenômeno, e não tem ninguém que conteste ele, detesta ele. Por quê? Porque os espíritas não estudam. Ele estuda, e ele aí enrola todo mundo. Ele coloca a parapsicologia à moda dele. A moda dele. É verdade, né? É parapsicologia católica, protestante, budista, corintiana, vascaína. Hoje em dia tem parapsicologia, a parapsicologia, minha gente, acabou. Por isso. Qual é a pesquisa que se faz hoje no Brasil? Pesquisa séria sobre fenomenologia? Nada. Pelo menos não conheço. Se eu estiver errado, alguém escreva aqui para a Seda, diga, olha Bernardo, em tal lugar se faz pesquisa, em tal lugar se faz pesquisa. Eu não vejo. Porque as pessoas estão muito preocupadas em sair daqui com asas. Os espíritos estão preocupados em se auto-iluminar e o resto que se acabe. Isso é egoísmo. Como eu disse que a yoga é egoística. Só visa o yoga, só visa ele. O espírita hoje só está pensando em se auto-iluminar, o resto que se dane. E as pessoas desesperadas, obsidiadas, que batem as casas espíritas, quem é que atende? Ah, não, você tem que fazer uma entrevista. Aqui em Salvador é assim, fazer uma entrevista. Daqui a 20 dias você vem. O sujeito está lá morrendo, coitado. Está se acabando, precisando de ajuda. E ele volta para onde? Desiludido, desencantado. Quantos vão lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado e na mesma hora são atendidos? É bater e absivuzar. Então Jesus falou isso para quem? É pedir e absivuzar? Então quando eu sigo Jesus estou errado? Quando eu sigo Kardec estou errado? Jesus diz bater e absivuzar. O que é o bater e absivuzar? É quando alguém chega numa casa espírita, vamos particularizar. Quando chega numa casa espírita, ele vai pedindo ajuda. Ele já bateu em várias portas. Ele já fez macumba, ele já foi para o psiquiatra, ele já se internou, ele já tomou remédios.
e vai lá como uma última instância, é a última porta que muitas vezes batem. E nós temos a obrigação, o dever evangélico, espirítico, dizer, meu irmão, seja bem-vindo, vamos dar as mãos. Agora, da agora em diante você não vai estar mais sozinho. É assim que eu digo a eles. E deixando bem claro que não pode ser o mesmo depois do tratamento. Exatamente. Porque... É por isso que a maioria dos que bate lá a porta da nossa casa fica, continua. A maioria fica. Porque quer aprender, saber que doutrina é essa. Quantos, eu tenho médicos trabalhando, médicos psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, biólogos, odontólogos, muita gente trabalhando comigo, pessoas que chegaram com problemas sérios e hoje estão lá dando o que receberam. Que lá no nosso centro não é dando que se recebe, é recebendo que se dá. Um abraço aos meus amigos queridos que participaram da Caravana da Seda para o Congresso Espírita Mundial em Portugal. O Dario em São Paulo, a Lúcia em Macaé, tanta gente maravilhosa. Eu quero lembrar que aquela Semana Espírita de Nova York, a segunda Semana Espírita, vai sair, hein? É a terceira semana de maio deste ano. Reservem as suas fériasinhas ou as suas folgas para desconto em férias, que para a semana eu já devo divulgar um pacote total aqui. Estamos com um pacote muito bonito pela editora, pela Seda Tour, e vamos nos unir de novo para esse evento maravilhoso em Nova York, nos Estados Unidos, uma promoção do Conselho Espírita dos Estados Unidos, que o espiritismo lá está crescendo agora, já está uma beleza, e vamos organizar esse pacote. Atenção, Lúcia, aos amigos aí de Macaé, Dario, os amigos aí de São Paulo, a gauchada que teve com a gente lá, mineiros, amigos, que nós vamos participar. Vamos providenciar logo os vistos aí, quem não tem visto ainda para viajar, não é difícil. Quem não tirou o passaporte, tire logo, que é baratinho na Polícia Federal. E vamos mostrar para os americanos aquilo onde o Brasil é primeiro mundo, no espiritismo, mas um espiritismo com responsabilidade, um espiritismo com lógica, com raciocínio, com razão, com sensatez. Espiritismo com fanatismo, com excesso de igrejismo, fazer um espiritismo sem espíritos, não tem sentido, ok? E a da minha querida amiga doutora Lúcia, de Macaé, no Rio de Janeiro, ela disse que a imagem lá está ótima hoje, gente. Ela pergunta para Bernardo: Bernardo, uma pessoa fica obsidiada durante vários anos, vai ao centro espírita, se trata, e até a falange vai embora, diz que não vai perturbar mais. A cura dura 2 anos, depois de um certo tempo a obsessão volta normalmente. É o tratamento que foi ineficaz, ou os espíritos que enganaram, ou é o próprio obsidiado que descuidou e voltou a ter uma vida desregrada? Eu acho que essa última proposição seria mais adequada ao caso. É como no Evangelho que Jesus fala que aquela questão de quando um sai e a pessoa, vamos dizer, ele estava falando ali nesse processo, não toma cuidado, vem aquele que sai e traz mais 7, né? É mais ou menos por aí. Então, às vezes as pessoas se tratam, né, e se recuperam, os espíritos se afastam, mas essa pessoa continua a praticar os atos que deram origem à obsessão. E aí tudo recomeça, e a reincidência é pior. Aí a coisa fica muito difícil. Porque normalmente as pessoas, há muita gente que vai, faz a desobsessão e desaparece. Não, já fiquei boa, não tem mais nada, e não se cuida, não procura redimensionar suas atitudes, suas posturas morais, dentro da família, do local de trabalho, dentro dos segmentos que constituem a sociedade onde essa pessoa vive. Então a coisa volta, a recidiva é perigosa, é pior, e pode levar à desencarnação, porque obsessor mata. Ah, mas como é que Deus permite? Da mesma forma que Deus permite que alguém jogue uma bomba atômica em Hiroshima. Por que Deus permitiu? Por que Deus está permitindo tanta violência no Brasil? Está realmente no mundo. Então será que Deus permite de um lado e não permite do outro? É o livre-arbítrio. A pessoa exerce o seu livre-arbítrio. Agora,
Como diz Emmanuel, e disse muitíssimo bem, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então nós, essas pessoas, quando passam por processos obsessivos, eu sempre recomendo, olha, tenham cuidado, façam a manutenção, ainda falo assim, venha pelo menos um dia, uma vez na semana ao centro, procure fazer o evangelho no lar, que é importante, é um subsídio até o processo de desobsessão. O meu amigo Sebastião de Anápolis, eu quero dizer que Carlos Bernardo não foi contra André Luiz, não, né, Eu mano? não fui, De não. maneira nenhuma. Eu fui a favor de Kardec. O que acontece é o seguinte, os ensinamentos de André Luiz e Emmanuel são válidos sim, mas nós aceitamos a instrução de Paulo. Leia, retenha tudo que é bom, e o que acha que não deve. André Luiz é um espírito como eu, sou um espírito, Bernardo é espírito, você também é um espírito. Também. Tem Pra o mim, direito de dar a sua opinião. Eu trouxe muita coisa boa, sem dúvida alguma, né, Bernardo? Mas também trouxe não muita quer confusão. Mas não quer dizer que temos que obedecer cegamente Não, nada disso. que diz Isso André Luiz, isso é idolatria. que fez André Luiz, porque não é isso que o Espiritismo, uma doutrina que se propõe a ser racional, recomenda. E você sabe... Senão nós vamos sair papando as empregadas das nossas casas, porque também papou a dele. Tem gente que não gosta de certas expressões que a gente usa aqui no programa, nos critica que estamos vulgarizando o Espiritismo. Quando eu falo eu não sou besta, e não sou besta mesmo, e ninguém aqui é idiota para se deixar... Tá com imagenzinha, meus irmãos, porque Jesus, com aquela frescura toda, que não leva ninguém a nada. Então, esse aqui é o negócio. O meu amigo Girofel de Campo Grande, um dos maiores estudiosos do Espiritismo, já conhece o Girofel? O Girofel é uma maravilha. Loureiro e Alamar, gostaria de abraçá-los, estou com vocês. É um dos grandes estudiosos. Mas são os estudiosos que nos abraçam. E os farsantes nos rejeitam. Porque a coisa do Espiritismo é doutrina de hipocrisia, não é verdade? E olha, André Luiz, eu respeito, eu não sei nem se ele existiu. Dizem até que é uma falange. Mas o que ele diz, para mim, não tem nenhuma autoridade, não. Eu sou kardecista. Eu sabe quem eu estudo? Delane, Gelei, Bozano, Richer, Marcora, Lombroso. Foram esses que deram subsídio ao Espiritismo. Por que esses homens, volto a dizer o que disse no início, não se comunicam no Brasil? Porque não tem chance. Aquilo que o pessoal gosta de saber é o que está acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual não é como o senhor André Luiz vê, não. É uma visão idiosincrásica. A minha visão de mundo espiritual é outra, que não a dele. E ele inventou o inferno chamado umbral. Quer dizer, o Espiritismo até hoje tem umbral, o outro aquele inferno, o céu. Quer dizer, essa enxurrada de informações comprometedoras que estão invadiram e se consolidaram dentro do movimento espírita. Quando a gente é contra, Bernardo é do contra. Não é isso não. Eu respeito o senhor André Luiz. Mas eu me reservo o direito de não aceitar o que ele disse. Há coisas realmente que são boas, mas a maioria, para mim, não. Compromete a doutrina. Nosso lar compromete a doutrina. E nosso lar, tem gente que já leu nosso lar de cima a baixo e nunca leu o livro dos Espíritos. Então o que esses Espíritos ditam no Brasil não é Espiritismo, é a opinião deles, é a visão deles. Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia com consequências éticas. Foi assim que eu aprendi com Kardec. Eu não aprendi com o senhor André Luiz nem com nenhum espírito no Brasil. Muito pelo contrário. O senhor Emmanuel admite até almas gêmeas. E veja qual a opinião de Kardec sobre almas gêmeas. Então, na verdade, a gente tem que separar o joio do trigo. Eu sou espírita porque eu comecei a estudar o livro dos Espíritos. Eu não comecei com romancezinho, não. Nem com fantasias do mundo espiritual, não. Eu comecei com o livro dos Espíritos. Dentro dessa colocação de Emmanuel, eu também tenho um respeito muito grande por Emmanuel. Respeito como ser, como espírito. Muitos ensinamentos também maravilhosos, mas ele diz coisas que eu também tenho o direito de discordar, como aquela questão de que ninguém nunca viu Jesus sorrir. Ora, mano, você me desculpa, mas essa aí eu não vou aceitar. Ele estava lá? Porque um espírito como Jesus, expressão de amor, sempre recomendou a felicidade, a paz, que sejamos sempre para cima, não sorrir, eu não admito.
Me desculpe que é aquele negócio... E as informações sobre o dia a dia são muito truncadas. O Espiritismo é maravilhoso porque nos dá liberdade de ter opinião nossa. É por isso que eu sou espírita. Porque eu não estou aqui para seguir espírito nenhum. O único espírito que eu respeito é Allan Kardec. O bom senso encarnado. O bom senso encarnado. Se alguém me apresentar um melhor do que ele, eu mudo. É Jesus de um lado, Kardec do outro. Se eu estou errado, eu estou errado com os dois. Agora, os espíritos, eu prefiro estudar, por exemplo, César Lombroso, a estudar o André Luiz. Eu prefiro estudar um Julião Chorovics, um Scherenk Knotz, por exemplo. Homens que lidaram com o espírito tete a tete aqui, eles encarnados, os espíritos materializados, conversando com eles, fazendo prodígios. Flores em parafina, como aqui no Brasil, Juana Prado. Então são esses fatos que me atraem. Ali está a verdade corporificada. Ali está o espírito que vem e conversa conosco, como o espírito materializado conversou comigo. Aí sim. Agora, quanto aos espíritos que se comunicam no Brasil, a mediunidade, para mim, ela precisa ainda ser conhecida e não é. Onde se estuda no Brasil a mediunidade? A psicografia. E nós precisamos, então, nós espíritas, nós que estudamos, que pesquisamos, precisamos ter cuidado, a fim de que o próprio espiritismo se desvirtue. Se criou uma vertente espírita no Brasil, perigosa. Ah, porque André Luiz disse isso, porque Emmanuel disse... Não, não é assim não. Só Emmanuel acabou com o cristianismo, o catolicismo, no livro dele chamado Emmanuel. Por que ele fez isso? Bernardo, ele tinha autoridade para isso? Nós temos aqui duas posições de telespectadores. Vou ler as duas. De Jurema, de Canela, no Rio Grande do Sul. Queridos irmãos, Alamar, amo cada vez mais o programa, sou espírita há 3 anos. Quero evoluir e crescer dentro da doutrina espírita. Isso só é possível com os pés no chão e cabeça no lugar. Meus parabéns a Carlos Bernardo. Não quero idolatrá-lo, mas gosto de pessoas realistas, objetivas e sem fantasias. E é assim que é a doutrina espírita. E o outro é de Palmeira do Oeste, do Marcos, que já é um pouquinho mais duro com você. Obrigado. Vai lá. Caro senhor Bernardo, reconhecemos o seu brilhante trabalho diante dos nossos irmãos obsidiados e seus obsessores. Mas gostaríamos de lembrar que muitos irmãos tiveram as suas vidas mudadas pelos romances medíocres. Pessoas ainda impossibilitadas de um conhecimento maior, como seria o ideal através das obras de Kardec. Caridade cabe em todos os lugares, até mesmo nas palavras. E temos que tomar cuidado, pois como lemos com o próprio Kardec, aquele que se acha infalível é o que tem maior chance de estar equivocado. Caridade, caridade, inclusive nas palavras, cuidado para que o bem que se faz não seja prejudicado pela nossa prepotência. Acho que não está vendo isso não, Marcos. Eu acho que ele está um pouquinho Não obsidiado. procura dar valor Tá ao precisando de ajuda. seu espírito, nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abuse dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tomar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o verdadeiro cristão. E, sintetizando tudo isso, o Marcos diz: meus irmãos, a gente pode dizer tudo o que quiser, mas é preciso saber dizer. As vossas ásperas palavras, apesar de expressar ideias verdadeiras, se perdem no veneno usado por vocês mesmos. Eu não estou vendo, você me desculpa, mas não estou vendo veneno nenhum, não. Nós não podemos ser hipócritas, Marcos. Isso.
na minha opinião, Jesus deixou muito claro que a hipocrisia é o maior de todos os males, porque ele foi tolerante diante de todas as agressões, diante do sinédrio, diante de uma mulher adúltera, de uma prostituta, que não foi Maria Madalena, diga-se de passagem, que nunca foi prostituta, diante de várias agressões, mas diante da hipocrisia, Jesus foi uma energia a toda prova. Então, não é bem, eu acho que não é bem veneno, não. E ele continua: caridade, 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 caridade. Para aqueles não esclarecidos, não é sendo ofendidos que eles se consertaram. Não façam por caridade. Eu não estou vendo, eu não vi nenhum momento, acho que ele está meio obsidiado, não? Ofensiva por parte do nosso... Agora você quer que... Eu posso responder a isso? Eu vou responder da seguinte forma. Um dia me criticaram, eu tinha um jornal chamado Gazeta Espírita, me criticaram pelas críticas que eu fiz. Ele está criticando também. Olha só, a caridade dele é tanta que está me criticando. Se ele fosse caridoso, ficava calado, não é não? Porque o caridoso fica mudinho, não é? Entra num lugar, não diz nada, aquele inexpressivo, aquela pessoa que se anula. Aí, resultado. Aliás, o caridoso bem não é assim não, o caridoso ele também é. Eu sou um caridoso, eu sou caridoso, eu sou um caridoso, não é? Eu sou um caridoso, eu sou ou não sou idoso, né? Então, resultado. Falaram que eu critiquei aquela expressão de André Luiz, não critique, auxilie. Eu critiquei mesmo. Aí veio carta de tudo quanto é canto do Brasil me criticando, pintando horrores. São os caridosos. Aí eu pedi a Marcelo, meu filho está ali, foi mostrado, que sabe desenhar muito bem. Botei na capa do jornal Gazeta Espírita, Jesus dizendo, com o dedo em riste, raça de víboras, hipócritas. E embaixo botei, não critique, auxilie. Por que Jesus agiu assim com os fariseus? Porque ele foi tão duro. Será que ele não foi caridoso? Jesus não conseguiu ser cristão, como os cristãos brasileiros? Por que ele foi tão cáustico? Me respondam isso. Jesus, o amor personificado, porque em determinado momento ele pega um chicote e vai para a porta do templo chicotear os vendilhões, aqueles que estavam vendendo o próprio templo, ou Deus, seja lá o que for. Então será que Jesus não teve caridade? Se não, eles são errados. Em nome de meu Pai, eu os perdoo. Não, eu não vou usar de violência. Eu não usei de violência, nem alamar. Mas o movimento espírita brasileiro precisa ouvir isso. Precisa urgentemente, com esse negócio de romance medíocre, resolver problemas de pessoas medíocres, pessoas que não são espíritas, que se debulham em lágrimas por tramas fictícios, forjados. Espiritismo é uma ciência, ou nós tomamos conhecimento disso, ou então o próprio brasileiro místico vai afogar o espiritismo, vai acabar com o espiritismo. Eu estou dizendo isso hoje, dia hoje, 3 de janeiro de 1999. Eu não sou dono da verdade, não. Eu não estou aqui para desacatar nada, não. Mas, pelo amor de Deus, voltemos a Kardec, enquanto é tempo. Que as pessoas leem romances, mas nunca estudaram Kardec. E as apostilazinhas que correm, esses cursinhos também que correm no Brasil. Onde é que fica então a codificação? Onde fica Jesus? Os evangelhos podem estar deturpados, interpolações, mas o pensamento ético e filosófico de Jesus está ali dentro. Por que ele foi duro para com os seus semelhantes? Por quê? Me respondam. Joana de Ângeles diz, e muito bem, é seguir Jesus ou atormentar-se? Eu me atormento porque eu sigo Jesus, é o contrário. Ou me atormentam porque eu sigo Jesus. Seguir Jesus, minha gente, é perigoso até no movimento espírita.
Seguir Kardec é também perigoso. Agora, seguir espíritos mistificadores que vêm invadindo o movimento espírita, aí pode. Aí é uma maravilha. A gente não tem direito à crítica? Que história é essa? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala que nós devemos exercer a crítica. É um direito, o senso crítico é um direito de todos nós. Essa doutrina é de livre pensadores. Eu não estou aqui para seguir espírito nenhum, não. Eu sigo o pensamento de Kardec, mas não idolatro Kardec. Eu sigo o pensamento vivo de Jesus, mas não é para me ajoelhar diante de Jesus. Que é coerência com Jesus, porque se tivesse incoerente também... É, nós exatamente. Fora, é verdade. Claro. Dizer que segue Kardec é importante ficar bem claro, principalmente para alguns telespectadores de outras religiões. Kardec é Jesus. Não é que ele seja o Espírito, não é isso que eu quero dizer. É igual a questão de Jesus, eu e o Pai somos uno, somos um. Alguém está achando que ele é o mesmo Espírito, não é bem isso. Que existe, está em sintonia, é a mesma filosofia, é o mesmo pensamento. Então a questão de Kardec é Jesus, que se Kardec mandasse que matássemos uns aos outros, aí nós não aceitar. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Por nenhuma. isso que foi chamado bom senso encarnado. Se fosse ser contra os ensinamentos maravilhosos do Evangelho, eu também seria contra, não aceitaria. Mas é coerência. Kardec, Jesus, Sai Baba, sempre voltado para a mesma filosofia de vida, nada que venha a contradizer, assim como vários outros luminares, tá? Então é essa coerência espírita. Bernardo, afinal de contas, as pessoas obsidiadas, o que devem fazer, Bernardo, já que a obsessão e seus mistérios? Olha, nem sempre a pessoa obsidiada percebe que está obsidiada. Tá? E quando você diz, você está obsidiado, não. Você vai dentro de uma casa espírita, onde eu, nesses 30 e tantos anos, onde eu vi graçar a obsessão mesmo, perniciosa e perigosa, foi dentro das casas espíritas. Dentro entre os dirigentes. A luta pelo poder, a vaidade, a falsa humildade que prolifera, que existe dentro das casas espíritas. Eu sei, mas eu digo dentro dos lares. Dentro dos lares. Aí é que está o problema. Nós não temos acesso aos meios de comunicação. E seria através dos meios de comunicação que nós poderíamos entrar nos lares. Mas não conseguimos. Esse programa aqui é um programa espírita. Quem sintoniza aqui esse programa? É toda a população brasileira? Então nós precisamos de um meio de comunicação, como você está pretendendo, de 24 horas no ar, a fim de que a gente possa entrar nas casas, nos lares, e alertar as pessoas, chamar a atenção, que o maior flagelo da humanidade, hoje, na minha opinião, para não haver problema, é a obsessão. A obsessão, ela é multifacetada, ela tem nuances que às vezes escapam até mesmo do próprio espírita que lida com a obsessão. Os objetos são ardilosos. O que deve fazer, Bernardo? Hoje, o que deve fazer? Alguém está com processo em casa agora, o marido com problema de alcoolismo, às vezes o filho agressor, o obsidiado não quer ir. Às vezes é religioso, então não acredita em nada, sei lá, protestante, católico, sei lá o que for. Nós fazemos trabalho também lá à distância. A pessoa vai, o parente, a esposa, o filho, o cunhado, até um amigo, e nós já tivemos resultados realmente muito bons, graças a Deus e a esses espíritos que nos assistem. Então, normalmente, esse pessoal não quer ir à casa espírita. Prefere ir ao psiquiatra, se entupir de remédios, mas não quer ir à casa espírita. Por quê? Mas não concorre, né? O espírito não concorre com a medicina. Não, de maneira nenhuma. Não, né? Longe de mim dizer isso. Mas acontece o seguinte, ainda prevalece na sociedade brasileira, e os espíritas precisam tomar cuidado com isso, ainda prevalece um ranço atávico contra a doutrina espírita. Muita gente, muitos médiuns já saíram de lá da nossa casa, não sei se acontece isso em outras partes do Brasil, porque a família pressiona. A família católica, e ele espírita, ou ela, sofre horrores dentro de casa.
Sofre mesmo. Já vai para o baticum quando sai. Já vai para aquela porcaria. Já vai para aquele antro. É assim que me dizem. Não sei se acontece isso em outras casas espíritas, em outros lugares do Brasil. Então, a imagem que o espiritismo tem ainda na sociedade brasileira é a pior possível. Eu sinto dizer isso. Está melhorando, não resta a menor dúvida, mas não atingiu um ponto satisfatório. E nós precisamos mudar essa imagem. E o que é que nós estamos fazendo? Gastamos fortunas em construções de centros. Lá nós não gastamos fortuna não, porque nós estamos fazendo há anos e anos aquilo lá. Não encontramos ninguém para nos ajudar. Ninguém bateu lá a porta e disse, Bernardo, eu estou aqui para ajudar você, a sua esposa, o seu grupo, Bernardo, a construir essa casa. Já estamos no finalzinho, Bernardo. Agradecemos a você por mais esta sua participação no Espiritismo Via Sapete, exercendo o direito sagrado de opinião. Sim, claro. O direito é minha opinião de colocar a sua opinião de Carlos Bernardo, como a minha deve ser respeitada, a sua também deve ser respeitada. Claro. Graças a Deus o Espiritismo é uma doutrina que nos permite isso. Então o Espiritismo é lógica, é bom senso, é razão. Agradecemos ao Brasil por mais esta audiência, por mais este domingo de paz. Desejamos votos de muita harmonia nesse 1999. Até domingo com mais um programa Espiritismo Via Sapete, diretamente de Salvador, das 10 ao meio-dia, por este canal 11 da polarização horizontal da sua parabólica ou na sua TV a cabo da cidade onde você reside. Muita paz, Brasil. Bom dia, até domingo. Nunca houve tanto brilho nas estrelas, enfeitando o céu do nosso mar. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Nunca houve tanto amor sobre a